bem-vindos aqui mais a um vídeo do canal. O meu nome é Cátia Caldas e agora vamos falar sobre colarinhos. Estamos num projeto de colarinhos, portanto eu vou traçar um colarinho mau. É uma técnica bastante simples, é a técnica empregada para todas as golas consideradas golas em pé, portanto a base é basicamente a mesma e aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que partir da medida de metade do decote, portanto da zona central das nossas costas até à parte metade da nossa parte frontal, portanto traçamos um retângulo com a medida total desta dimensão. Isto é, passando a explicar, temos então aqui o nosso molde frontal, temos aqui o nosso molde traseiro e o total desta nossa união, portanto, do nosso molde frontal mais desta parte do molde traseiro, este total dará então o total do nosso retângulo. Imaginemos que são 25 cm, por exemplo. Qual é o passo que nós temos que dar agora? Portanto, traçar um retângulo com 25 cm e daqui deste retângulo com 25 cm, aqui imaginemos que é a nossa linha das costas, portanto vamos dar aqui um traço onde está a nossa costura da parte do ombro, portanto a costura do ombro. Existem alguns livros que indicam que devemos traçar metade desse retângulo. Muitas das vezes há erros, sobretudo quando fazemos então o desenho, portanto o mais fácil é recolher a peça. No nosso caso temos então aqui a nossa parte frontal e o nosso centro-costas, portanto o centro-costas tem um piquete para que eu saiba justamente onde está a parte central. E aquilo que eu vou marcar ali é nada mais nada menos do que a distância daqui até à nossa costura do ombro. Portanto, eu já tenho a peça finalizada, pronta para incluir então aqui a nossa gola. Esta medida é a medida que eu assinalo, por exemplo, aqui. E daqui a aqui tenho então a medida que acabei de exemplificar. E agora, aqui no nosso extremo, subimos, por exemplo, 2 cm. E imaginamos que a nossa gola tem 5 cm. E então aqui, eu daqui para cima vou ter que ter... Ora, vamos então ao nosso chamado traçado da gola deitada, da gola em pé, perdão. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que fazer um colarinho mau para introduzir depois aqui a nossa criação. Esta criação foi inspiração no livro de Tomoko Nakamichi, que também vai sair na nossa literatura para costureiras, portanto vão poder saber qual é o livro e de que trata na nossa próxima rúbrica. Aquilo que eu vou traçar agora é nada mais nada menos então do que o colarinho mau. Vamos então. Aquilo que nós precisamos agora é nada mais nada menos do que uma medida, portanto não podemos traçar sem medida. E aquilo que nós vamos medir é da nossa parte central das costas, arredondando, até ao nosso limite central, portanto são 25 cm. E aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que traçar 20 cm, 25, perdão, aqui nesta folha. Portanto, à partida. Aquilo que eu tenho que ter em conta agora é a altura que eu pretendo para o meu desenho. Portanto, vamos fazer um colarinho de 3 cm, uma vez que já tenho gola, portanto estes 3 cm é mesmo para incluir aquele outro desenho. Fazemos então aqui o traçado dos centímetros necessários. Este é o retângulo inicial, portanto o total da nossa curvita. Agora vamos voltar a pegar na peça e aquilo que nós vamos fazer é da nossa parte central até à nossa costura do ombro,
vamos definir a medida. Portanto, vamos medir e temos aqui 8 centímetros. Aquilo que nós fazemos, portanto, aqui no nosso retângulo, avançamos 8 centímetros. Aqui na nossa peça inferior, traçamos os outros 8 centímetros. Portanto, aqui será a costura do ombro neste caso, ok? Não são todos iguais, portanto, no nosso caso é um bocadinho maior. Aquilo que nós fazemos agora aqui, portanto, será subir 2 centímetros. Portanto, à partida, os nossos 2 centímetros aqui já nos vão fazer subir a peça. E agora nós sabemos que a nossa peça tem 3 centímetros de largura, portanto, aquilo que nós fazemos é nesta linha subir 3 centímetros. Estes 3 centímetros vamos também ligá-los aqui a esta linha. E aquilo que nós fazemos agora, portanto, nesta zona, é nada mais nada menos do que traçar uma curva, pode ser à mão. Há outras fórmulas de depois calcular aqui o sítio onde vamos incluir a nossa curva. No caso, eu não considero necessário, portanto, este desenho será o suficiente para fazê-lo. Recordem que depois recortamos esta peça 2 vezes e aqui na dobra, portanto, esta será a nossa dobra do tecido. Ok, então agora a partir da nossa dobra do tecido, portanto aqui num aproveitamento, fazemos a colocação da nossa gola, tendo em atenção que vamos ter que recortar 2 vezes e vamos recortar com 1 cm aproximadamente de margem em todo o contorno, evidentemente. Faremos aqui um piquete central na parte superior e na parte inferior. E voltamos a recortar. Portanto, recortamos a gola 2 vezes, tal como eu já tinha frisado antes. Retificamos aqui o nosso corte. Deixamos os piquetes centrais nas 2 peças. E agora aquilo que nós fazemos, nada mais, nada menos do que encarar as 2 peças. Portanto, aqui com as peças centrais. No caso de utilizar só este colarinho, aquilo que nós faríamos seria fazer a costura em todo o contorno. No nosso caso, como vamos ter que incluir o resto da nossa gola, portanto, vamos fazer a costura só até à zona que vamos calcular agora aqui, portanto, da nossa peça central. Vamos calcular aqui a nossa introdução da gola. Portanto, a nossa parte vai ser costurada até aqui e depois deixaremos então o colho-mau livre para fazer o efeito. Como é que nós vemos isto? Portanto, a nossa parte central. Atenção que agora aquilo que estamos a fazer é nada mais nada menos do que calcular, portanto, corrigir ou acertar alguma coisa. Portanto, isto vai estar costurado até aqui e o colho-mau vai sair por aqui justamente para encaixar na peça. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é nada mais nada menos do que no sítio onde termina a nossa peça, dar então aqui uns piquetezitos. Sabermos onde é que ele tem, evidentemente, que coincidir.
E voilà! Aquilo que nós vamos fazer então é costurar aqui esta zona, costurar aqui, passar no ferro e incluir esta zona dentro da nossa gola. Portanto, sem este pormenor, uma vez que isto já é mais complexo, colarinho mau simples, aquilo que nós fazemos é dar uma volta de meio centímetro num extremo e no outro extremo exatamente o mesmo meio centímetro, costurar em todo o contorno, dar os piquetezinhos de terminação, voltear, entretelar se assim o entendermos e confeccionar primeiro a parte interior e esta parte na parte exterior, com um pesponto de maneira a que não fique visível duas costuras, portanto não fique visível a costura de acabamento.